Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Peço que curtam, comentem os vídeos, compartilhem com os colegas e me ajudem a fazer com que o canal cresça e assim atinja o maior número possível de pessoas aqui no YouTube, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos dos impostos estaduais. Nós estamos lá no artigo 155 da Constituição. Aula passada nós vimos sobre o ITCMD. Nós não vamos ver o ICMS agora, pessoal, porque é um imposto que foi alterado pela reforma tributária. Então, eu vou pular para um outro imposto estadual. Nós vimos o ITCMD, vamos pular o antigo ICMS e vamos para um outro imposto hoje de competência do Estado. Tudo bem? Vou diminuir a minha imagem aqui e vou ampliar com vocês aqui os slides. Perfeito. Como comentei, hoje é a aula 21, em preparação ao 40º exame de ordem da OAB, na matéria de direito tributário. Lembrando que são 5 questões, pessoal, que caem em primeira fase. E essas 5 questões sempre tem uma questão que pergunta a respeito dos impostos, das competências dos estados, dos municípios ou os impostos federais. E hoje nós vamos estudar sobre o famoso e tão conhecido de todos, vou passar aqui para vocês, o IPVA. Pessoal, só fazendo uma correção aqui, eu coloquei impostos federais aqui em cima. Desconsiderem, impostos estaduais, tá bom? Fazendo aqui uma correção em cima, pessoal, peço desculpas, na hora de digitar eu coloquei impostos federais, mas não é federal, é imposto estadual. Impostos estaduais, e hoje nós vamos tratar sobre o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, previsto no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, tendo como base nos impostos estaduais, previstos no artigo 155, e mais especificamente o inciso 3º, tudo bem? Peço desculpas aqui pelo erro da digitação. Vamos estudar mais esse imposto de competência dos estados e também do Distrito Federal. Pessoal, o IPVA, o famoso IPVA, que é o imposto que a gente paga sobre a propriedade de carros, de outros veículos automotores, de motos, de caminhonetes, enfim, de tantos veículos que nós temos. Quais são as considerações iniciais que nós podemos fazer sobre o IPVA? O IPVA, pessoal, se submete aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária. Ele é um imposto, pessoal, de característica fiscal. Ele é um imposto que, uma vez arrecadado pelo Estado ou pelo Distrito Federal, ele serve para financiar os cofres dos estados e também do Distrito Federal, para financiar as atividades públicas desenvolvidas pelo Estado. Agora, por conta disso, que ele observa os princípios da legalidade e da anterioridade. Uma vez cobrado este imposto, ele deve observar o limite estabelecido em lei e os limites de tempo. Se houver uma alteração de uma lei de IPVA, ela tem que valer somente no ano seguinte, critério da anterioridade anual. Agora, se essa mudança ocorreu no final de um ano, ela não pode ser aplicada já no início do outro, porque senão seria um pouco espaço de tempo para o contribuinte se adaptar à nova regra de tributação. Então, se não se aplica a anterioridade anual, vai se aplicar, por sua vez, a anterioridade nonagesimal ou noventena, como queiram chamar. Então, tanto a legalidade quanto a anterioridade anual ou nonagesimal se aplica para o IPVA. No caso da anterioridade nonagesimal, há uma exceção no caso da majoração da base de cálculo. Exceto nesse caso, quando houver a majoração da base de cálculo, não se observa a anterioridade nonagesimal. Aí acaba sendo uma exceção a esse caso, mas apenas se observa a anterioridade anual. Lembrando que o IPVA é pago a cada ano pelas pessoas, né? E geralmente o valor é ajustado a cada ano também, até para acompanhar o valor da inflação
o valor que o produto, o veículo automotor pode sofrer ao longo do tempo, também a depender do tempo de uso desse veículo. Então, também o valor do imposto vai mudando conforme o tempo de uso do veículo, a valorização desse bem, o tempo, às vezes até a inflação, que pode alterar a cobrança desse valor. Então, por conta disso, a anterioridade que se aplica é a anual para a base de cálculo, né? Para a majoração da base de cálculo apenas. Agora, para as alíquotas, ou para, no caso de diminuir a base de cálculo, se aplica todos os princípios, anterioridade anual e nonagesimal. O IPVA, pessoal, é devido no Estado ou no Distrito Federal em que o veículo foi licenciado. Qual que é o critério para se aplicar o IPVA? Nós já vamos ver a regra matriz de incidência desse imposto. Mas já adianto que é o local onde vai ser pago o IPVA é o local onde o veículo está licenciado. Se o meu veículo está licenciado no estado de São Paulo, então o IPVA que eu pago é para o estado de São Paulo. Se o meu veículo está em Brasília e foi licenciado no Distrito Federal, a competência será do IPVA do Distrito Federal, e assim por diante, tudo bem? Ah, professor, mas por que o Distrito Federal pode cobrar este imposto? Lembra que a gente já estudou sobre isso na aula passada? O Distrito Federal ele tem competência cumulativa. Tanto ele acumula a competência dos estados como também dos municípios. Então, tanto os impostos estaduais como municipais, ambos o ente estatal, o Distrito Federal pode cobrar. Então, tanto os impostos estaduais como municipais, o Distrito Federal pode cobrar esses impostos, tudo bem? Por ser considerado um ente sui generis, um ente híbrido, que possui uma característica que se confunde, ora com estados, ora com municípios. E lembrando, pessoal, então, que o IPVA é devido no estado ou no Distrito Federal onde o veículo foi licenciado, tá? Lembrando que por ser um bem móvel, não um bem imóvel, aqui o que vale não é a escrituração. O que vale aqui é onde foi licenciado este bem. E é nesse local que vai incidir o imposto. O Código Tributário Nacional não trata sobre PVA, não havendo regras gerais sobre o imposto, mas com base no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, caberá aos estados e ao Distrito Federal exercer essa função, criando lei para disciplinar a matéria. É claro, pessoal, que geralmente, para a maioria dos impostos, para a maioria dos tributos, a Constituição Federal, junto com o CTN, ela estabelece regras gerais. Mas, por ser um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, se a Constituição Federal e o CTN não falam nada, de maneira subsidiária e de maneira até mais ampla, quem vai falar é a lei do estado ou do município. Ah, mas professor, vai cair alguma lei do estado ou do município, uma lei do estado ou do Distrito Federal na prova em primeira fase? Não. Pessoal, cuidado com isso, hein? Não cai, até vou ampliar aqui a imagem. Pessoal, não cai lei estadual, nem municipal, nem distrital na prova. Nós estamos falando aqui de um exame nacional da OAB. A prova que você vai prestar em São Paulo é a mesma que o candidato vai prestar na Bahia, que vai prestar em Roraima, em todos os estados da federação. Então, seria muito inviável a OAB cobrar em todos os exames leis diferentes. Então, o que vale para nós é apenas a lei federal, a lei universal, a Constituição Federal e o CTN. Mas já adianto que a Constituição e o CTN não tratam de maneira minuciosa sobre o IPVA. E aí caberá apenas a cada estado e ao Distrito Federal tratar sobre a sua regra matriz de incidência, tá? Mas as regras gerais estão mais específicas na Constituição a respeito do IPVA. O que nós vamos estudar aqui, inclusive com base na doutrina, é a regra matriz de incidência. Lembrando que o IPVA, pessoal, ele incide apenas sobre veículos automotores, mas ele não incide sobre embarcações e nem aeronaves, segundo a decisão do STF, em sede de recurso extraordinário número 379.572.4/4 de 2007 do Rio de Janeiro. Então, a decisão em recurso extraordinário número 379.572/4 de 2007 do Rio de Janeiro, o STF já decidiu isso de maneira consolidada e diz: IPVA incide sobre veículos automotores. O nome já é claro. Veículos automotores, carros, automóveis, em geral, né, caminhonetes, caminhões, ônibus, motocicletas, veículos motorizados é que vai incidir, veículos terrestres.
não vai incidir esse imposto sobre aeronaves, jatinhos, helicópteros e assim por diante, nem sobre embarcações, iates, barcos e assim por diante. IPVA incide sobre veículos terrestres, segundo decisão consolidada pelo STF. Fiquem atentos a isso, tudo bem? Perfeito. Qual que é a regra matriz de incidência deste imposto? Como a gente sempre estuda aqui no canal. Qual que é o critério material? Qual que é o fato gerador do imposto de IPVA? Critério espacial. Onde que incide? Critério temporal. Quando que incide? Critério pessoal. Quem cobra e quem é cobrado desse imposto? Critério quantitativo. Qual que é a base de cálculo? Qual que é a alíquota? Precisa-se entender quais são esses elementos para se chegar, então, à natureza jurídica desse imposto e assim entender a famosa RMIT, a regra matriz de incidência tributária. Tudo bem? Vamos prosseguir, então. Qual que é o critério material, pessoal? Qual que é o fato gerador do IPVA? Sobre o que ele incide? Ter a propriedade de veículos automotores. Então, ter a propriedade desse veículo, e necessariamente a propriedade, nesse caso vai incidir o IPVA. Tudo bem? Então, ter a propriedade de um carro, de um automóvel em geral, de uma motocicleta, é sobre isso que vai incidir o IPVA. Critério espacial, onde que vai incidir? Se é um imposto do Estado, em todo o território do Estado ou do Distrito Federal, onde o veículo foi adquirido, onde ele foi comprado, onde ele foi licenciado, como eu havia dito. No local onde ele foi licenciado é que vai incidir o IPVA. Mesmo que eu esteja em outro estado. Estou com meu veículo no estado do Rio de Janeiro, mas ele está licenciado em São Paulo. Então, o que vai valer é o IPVA de São Paulo, porque é o que está vinculado ao seu veículo. É o local onde ele está licenciado. Então, a competência será do estado de São Paulo, não onde o móvel se encontra, ou não onde o automóvel se encontra. Mesmo que eu tenha mudado, mesmo que eu moro em outra cidade, mesmo que eu tenha saído de São Paulo e moro no Rio de Janeiro, por exemplo, no caso, mesmo assim, a competência será do IPVA de São Paulo. O que vale é o local onde o imóvel está onde o automóvel está licenciado, o local onde ele foi vendido, adquirido, registrado, e não o local onde ele se encontra fisicamente. Tudo bem? Critério, então, material, fato gerador, critério espacial, o local específico. E qual que é o critério temporal, pessoal? Qual é o momento que vai incidir este IPVA? Lembra que eu falei que é um imposto anual? Ele é apurado todos os anos, então é uma apuração anual. No primeiro dia do exercício financeiro, que é o dia 1º de janeiro, é nesse dia que vai incidir o IPVA. Então, no dia 1º de janeiro de cada ano, incide e é cobrado o carnê de IPVA. Ele tem a apuração anual. Então, ele é de apuração anual. É como se fosse, no caso, o IPTU, que a gente vai ver lá na frente. Todo ano se paga o mesmo valor, ou um valor que pode mudar a cada ano. Mas todos os anos, sempre um carnê. Então, nesse caso, uma apuração feita sempre no dia 1º de janeiro, o primeiro dia útil de cada ano, do exercício financeiro seguinte. Critério temporal, por isso que observa anterioridade anual, mesmo até no caso de majoração de alíquota de IPVA. Critério pessoal. Quem que cobra é o sujeito ativo. Quem que é o cobrado? Sujeito passivo. Se estamos falando de imposto estadual / distrital, quem que cobra o sujeito ativo é os estados ou o Distrito Federal, onde o automóvel está licenciado. Então, é de competência do local, do estado ou do Distrito Federal, onde o meu carro está registrado, está licenciado. Sujeito passivo. Quem é que paga este imposto? O proprietário do veículo. Quem tem a propriedade desse veículo propriamente é que vai pagar esse valor, este imposto. Critério quantitativo. Base de cálculo vezes alíquota. Qual que é a base de cálculo? É o valor venal do automóvel, o valor de mercado, ou preço tabelado. Em alguns casos, existem alguns automóveis que têm um preço já tabelado até pela concessionária. Então, ou será o preço tabelado ou o valor de mercado, o valor venal deste automóvel. E, com base nisso, vai ser aplicada uma alíquota. Qual que será a alíquota? Lembra que eu falei que o Senado Federal tem competência para intervir em alíquotas dos estados? As alíquotas mínimas de IPVA, pessoal, são fixadas pelo Senado Federal e diferenciadas a depender do tempo do uso do veículo e do seu tipo.
O Senado pode estabelecer um limite, tanto para o máximo como para o mínimo. E é o que o Senado fez aqui no caso do IPVA. Para o mínimo, ele estabeleceu uma alíquota. Agora, claro que cada estado tem uma alíquota diferente. E isso também vai depender, essa alíquota será progressiva e dependerá do tipo de carro que nós estamos falando, porque uma coisa é um Corolla, outra coisa é uma Ferrari, uma coisa é um Porsche, outra coisa é um Celta. Cada automóvel é diferente. Uma motocicleta, eu não conheço muitas as motocicletas, sei lá, uma coisa da BMW, outra coisa é uma mais simples, enfim. A depender da natureza do material, do automóvel, do bem que está sendo adquirido em propriedade, a depender da natureza, do valor de mercado dele, é óbvio que vai depender, e aí a alíquota poderá ser mais ainda aplicada, será ainda maior se o veículo for muito valorizado. E também a depender do tempo de uso. Quanto maior o tempo de uso, a alíquota também vai ser alterada acompanhando este tempo. Então, não só a natureza do produto, mas o tempo de uso são critérios, são fatores que fazem com que as alíquotas devam ser ajustadas para assim adaptar o critério quantitativo. Base de cálculo vezes a alíquota, tudo bem? Esses são os demais critérios da regra matriz de incidência do IPVA. Pessoal, hoje a aula foi bem curta, é um imposto muito simples e às vezes cai em primeira fase. E eu faço questão, pessoal, de tratar imposto por imposto com vocês, pessoal, porque é a matéria que vai ser cobrada. Inclusive está no edital da OAB que vai ser cobrado espécies de impostos. Então, por isso que eu estou tratando com vocês, todos eles aqui, para não faltar material, tá bom? Se tiverem dúvidas, pessoal, deixem aqui nos comentários. Peço desculpas que no início do vídeo eu coloquei ali impostos federais, mas lembrando que é imposto estadual, o IPVA, imposto sobre a propriedade predial, imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Até eu estou confundindo tanto imposto no Brasil que a gente confunde nome com nome, um monte de sigla, mas o IPVA, pessoal, é de competência dos estados e do Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, fico à disposição no que for necessário. Muito obrigado a todos, pessoal, um abraço e até a próxima. Eu vou tirar aqui dos slides. E quem quiser, pessoal, antes que eu feche aqui a aula, quem quiser o slide da aula de hoje ou os slides das outras aulas, por favor, deixem no comentário de vocês aqui, pessoal, o pedido de vocês. Deixem aqui embaixo o e-mail de vocês para que eu possa compartilhar o material, os slides dessa aula. E assim eu posso compartilhar o slide ou em PDF ou no PowerPoint mesmo. E aí eu mando para vocês por e-mail, sem problema nenhum, tá bom? Para vocês terem o material de estudos. Um abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.